Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos o significado desses dois termos e a diferença entre eles. Urgência e emergência é o que nós veremos agora. Para nossa exposição, aqui apresentaremos dois pontos de vista. O sentido apresentado dentro da área médica, dentro da área da saúde de uma forma geral, e os sentidos apresentados do ponto de vista linguístico, aquele manifestado pelos dicionários. Então, nós veremos essas duas perspectivas. Os sentidos apresentados pela área médica ou da área da saúde e os sentidos apresentados etimologicamente. Começando pela concepção na área da saúde ou na área da medicina. Urgência seria a situação que exige um atendimento rápido, mas que não há um risco iminente de morte. Portanto, o paciente pode esperar. Alguns exemplos: febre, convulsão, contusão, torção, fratura. E são situações que exigem um atendimento, num pronto atendimento. O paciente deve procurar um pronto atendimento que, em geral, funciona dentro de um horário estabelecido. Já a emergência é uma situação que envolve atendimento imediato, com risco de morte. Aqui, o paciente não pode esperar. Alguns exemplos: infarto, parada cardiorrespiratória, trauma craniano, hemorragia não controlada, insuficiência respiratória. E são situações que são atendidas em pronto-socorro, geralmente com 24 horas, funcionando 24 horas e, em tese, tendo todas as áreas aí para o atendimento. Então, do ponto de vista da área da saúde, eis a diferença. Urgência, quando não há risco iminente de morte e o paciente pode esperar. Emergência já seria um caso mais grave, com risco de morte, com o paciente não podendo esperar. E aqui, para corroborar essa concepção na área da saúde, trazemos aqui dois documentos. O primeiro, que é o do Conselho Federal de Medicina, na sua resolução 1451 de 1995, apresenta aqui as definições. No artigo 1, parágrafo 1º, define-se por urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por emergência a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico. E no parecer da CREMESP, de 1998, o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, essas definições se repetem. Então, define-se por emergência a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Define-se por urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Portanto, aqui com base nesses documentos, dentro da área da saúde, urgência é aquilo que pode esperar, nem sempre envolvendo o risco de vida. Ao contrário de emergência, que seria algo mais grave, que há um risco iminente de vida, exigindo, portanto, um tratamento imediato. Vimos anteriormente a concepção da área da saúde, a concepção médica. Agora, veremos, do ponto de vista linguístico, ou especificamente do ponto de vista etimológico, quais são os significados desses termos. Urgência. Urgência de urgir, que vem do latim urgere, que significa apertar, impelir. Então, o seu sentido original de urgir vem de apertar, impelir. E aí, qual é o sentido que
dessa palavra, então? Seria a necessidade imediata, que não pode esperar. E aí, se eu penso na medicina, se eu penso em exemplificar essa concepção linguística na medicina, seria o atendimento imediato com risco de morte, aquele que não pode esperar, como um infarto, parada cardiorrespiratória. Emergência, que provém de emergir, ou seja, de surgir, manifestar-se, mostrar-se, e aqui o sentido é emergência, o sentido de surgimento ou uma ocorrência imprevista. E aí, se eu tomo essa concepção linguística na área da medicina, seria algo, um sintoma que não existia, mas que surge como uma dor, uma virose e uma fratura. Aqui, como percebemos, é o contrário do que é concebido na medicina. Enquanto na medicina, a urgência seria algo que pode esperar, na concepção linguística, urgência é aquilo que não pode esperar. E emergência também, enquanto na medicina é algo que não pode esperar, aqui seria algo, uma ocorrência imprevista, um surgimento, e pensando na medicina, seria algo que exige um atendimento, mas que não envolve risco de vida. Resumindo, nós temos duas concepções diferentes. Aquilo que está na área da saúde não coincide com o sentido etimológico dos termos, porque na concepção médica ou da área da saúde de uma forma geral, urgência é quando envolve uma situação sem risco de morte. O paciente pode esperar, como uma febre, uma fratura, e a emergência com risco de morte. O paciente não pode esperar, como um infarto. E na concepção linguística é o contrário. Urgência com risco de morte, o paciente não pode esperar, e emergência sem risco de morte, podendo aí o paciente esperar. É isso, pessoal. E bons estudos.